Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou terapeuta, sou astróloga e conduzo vocês para esse bate-papo para a gente entender o que acontece nessa semana a partir da astrologia, a partir dos movimentos dos astros. Se você ainda não me segue no Instagram, já te convido para me seguir no thaisrosa.astro, Thaís com TH, e conta para mim o que você vê desse vídeo, que eu vou ficar muito feliz em saber. A gente vai olhar aqui a semana do dia 15 ao dia 21 de dezembro, e a gente já começa esse domingão com uma excelente notícia para a maioria das pessoas. Nós saímos do Mercúrio retrógrado, mas sabe quando a gente tem um ventilador de teto, e aí antes de mudar do ventilador para o exaustor, a gente precisa parar o ventilador? É a mesma coisa com o planeta. Antes dele mudar o seu movimento aparente, ele fica estacionário, ele precisa parar. Nesse momento, ele ainda está fazendo esse movimento de parada para depois retomar ao movimento direto. A gente sabe que a retrogradação de Mercúrio é algo que é uma ilusão de ótica. Para nós aqui da Terra, a sensação que nós temos é que ele está voltando para trás. Mas, na verdade, é uma questão de velocidade dos planetas. Mercúrio iniciou o seu movimento retrógrado no dia 26 de novembro até hoje. Então, a gente voltou dos 22 graus de Sagitário até os 6 graus de Sagitário. É interessante você observar lá, na sua vida, desde o dia 26, o que aconteceu? Quais foram as provocações da vida nesse período? O que aconteceu na tua vida que gerou esse desconforto, que fez com que você pensasse sobre como você anda agindo no mundo, buscando por novas experiências, o que você está consumindo de conteúdo, como que as informações, quando chegam até você, como que elas batem, o quanto você consegue aplicar aquilo que você aprende na sua vida, o quanto conhecimento te transforma, ou o quanto você está consumindo loucamente, desenfreadamente conteúdos, tanto na internet quanto em cursos, mas parece que a tua vida segue igual. Esses tempos eu estava, inclusive, estudando sobre resistências à mudança, né? Porque eu gosto muito de entender o que faz com que a gente caia nos mesmos erros, né? Cometa os mesmos padrões de comportamento. E estudando sobre isso, uma das resistências que foi dito foi o seguinte, que quando a gente está buscando muito por informação, loucamente, desesperadamente, e eu digo assim, nossa, lendo 5, 6 livros ao mesmo tempo, fazendo 1 zilhão de cursos, sempre buscando uma ferramenta nova, sempre nessa busca desenfreada, a gente está resistindo à mudança. Porque a gente consome conteúdo hoje em dia o tempo inteiro, né? Nas redes sociais, nos podcasts, em todos os lugares, a gente está sempre se nutrindo de conhecimento. Mas a gente não abre espaço para esse conhecimento assentar na gente e a gente conseguir provocar, fazer uma mudança. Sabe quando tu está lendo um livro, mas tu já está pensando que, nossa, tu tem que, para realmente saber sobre o assunto, ou para realmente fazer algo sobre isso, você precisa ler o outro livro que já está lá no carrinho da Amazon. Pessoas que gostam muito de ler, de estudar, vão se identificar com isso. Eu confesso que eu tenho muito essa característica de sempre ter um livro que eu preciso ler e parece que nunca está pronto. Parece que tu nunca chega no... Não, agora eu posso já fazer isso. Isso é uma fuga. Você está se protegendo. Você está com medo, né, de errar, de fazer diferente, de buscar uma coisa nova. E eu tenho tentado na minha vida, e convido vocês a fazer isso também, a tudo que eu aprendo, eu preciso colocar em prática. Então, quando eu começo a ler um livro, eu já começo a pensar assim, nossa, como que eu vou praticar isso daqui? Como que eu vou refletir sobre isso daqui? A professora Lucilena Galvão, ela diz assim que quando você lê um livro, é quando você fecha ele que a coisa começa a acontecer de fato. Porque você precisa refletir sobre esse assunto. Né? Aquilo precisa gerar uma mudança na sua vida, senão você está só consumindo conteúdo como forma de entretenimento. Tudo bem, mas se você está buscando uma mudança, não é por aí o caminho.
Então, a gente ter essa clareza de que consumir muitos conteúdos muitas vezes nos coloca numa situação de passividade perante a vida, perante as transformações que a gente precisa fazer, é uma coisa que a gente precisa se alertar, porque cada vez mais nós temos acesso às informações, isso está cada vez mais disponível, graças a Deus, mas a gente não pode se perder nesse mar de informações. Então, reflita na sua vida o que tem acontecido, o que houve, o que aconteceu durante esses últimos dias, desde o dia 26 de novembro até hoje, para poder entender como é que você pode seguir daqui em diante. Então, as coisas agora vão tender a ser um pouco mais leves, né, nesse sentido de comunicação. A comunicação pode ser que fique mais fluida, você tenha mais clareza daquilo que você quer transmitir como mensagem, os conhecimentos podem ficar mais fáceis de serem assimilados. É um bom momento para você organizar essas ideias, fazer planejamentos, né? Assinaturas de contrato, revisão, essas coisas todas aconteceram lá no Mercúrio retrógrado, né? Da gente estar olhando muito para isso, agora as coisas têm uma tendência a fluírem melhor. Mas tudo depende de você, né? O céu, ele tá só nos trazendo uma simbólica. A gente entende, então talvez agora seja o momento de eu começar a me expor mais, sei lá, no Instagram, para vender o meu negócio. Talvez agora, então, seja a hora de eu dar andamento para aqueles projetos que ficaram ali meio engavetados, um pouco estacionados, né? Por conta ali de algumas incertezas, agora talvez seja o momento de dar vazão para isso. Nesse domingo também nós temos a lua cheia, que é o ápice dessa alunação sagitariana, acontecendo em Gêmeos, no 23º grau de Gêmeos, trazendo aí para a gente o quê? Luz, entendimento, clareza sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos, como que a gente reage ao mundo, como que as coisas marcaram a gente. Por quê? O Sol, a Lua, na verdade, está recebendo toda a luminosidade do Sol. A Lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então, quando ela ganha essa clareza toda, total, do Sol, a gente consegue perceber coisas que estavam ocultas em nós. E a Lua cheia, vamos pensar assim antigamente, né? Quando o homem das cavernas saía para caçar, na Lua nova, por exemplo, ele não saía para caçar, porque ele não enxergava nada na selva. Tu não enxerga nada quando a lua está nova, quando a lua está minguante. É pouca luz. Então, é o momento de você estar atento aos barulhos. Era o momento de você estar atento se não tem alguma coisa querendo te atacar, porque tu não está enxergando. Então, é a mesma coisa que você entrar num quarto escuro que tu nunca entrou antes. Tu vai tateando, tu vai com medo, tu vai, né, com aquela sensação de perigo. Agora, quando você acende a luz, você vê e você pode organizar a bagunça que está ali naquele quarto. Então, esse é o momento. É o momento da gente, a gente viu, a gente tem essa clareza e agora a gente precisa agir no mundo. Né? Então, a lua cheia, ela é um convite, tanto quanto a lua crescente, só que agora com mais clareza ainda, com mais percepção ainda, de colher. E para colher, você precisa fazer o movimento de ir lá e buscar. Então, na lua cheia, a gente tem muitas percepções, a gente tem muitos insights e a gente é convidado a agir a partir desses insights. Como está a lua em Gêmeos, fazendo uma oposição ao Sol, né? Quando a gente fala em lua cheia, é sempre uma oposição, então o Sol está em Sagitário e a lua está em Gêmeos, esse é o eixo que nós estamos trabalhando. Então, como que compreender como que eu tenho me relacionado com o mundo, como que eu tenho interpretado as coisas que acontecem, faz com que tenha um papel grandíssimo sobre o meu entusiasmo sobre a vida, sobre a minha capacidade de acreditar que eu posso alcançar metas mais elevadas, sobre as minhas crenças. Então, como que a minha interação com o mundo, a minha interpretação das coisas, a minha comunicação influencia essa minha jornada pela vida, no sentido de que Sagitário é quando a gente começa a experimentar o conhecimento na vida. É quando a gente começa a se aprofundar em temas, né? Então, fala muito sobre os estudos, sobre viagens longas.
Então, quando eu tenho contato com um estudo mais profundo, aquilo me transforma muitas vezes de uma maneira até vivencial. E Gêmeos é o conhecimento que faz com que a gente consiga navegar na vida de uma forma mais com jogo de cintura, né? Então, é aquele conhecimento que, vamos pensar assim na escola, né? Como se fosse o ensino médio, o ensino fundamental, o basicão que todo mundo aprende. E Sagitário é o ensino superior. Então, é a faculdade, cada um vai se especializar, a sua pós-graduação, ou então os cursos que você vai fazer, né? Se aprofundando em alguns temas que são de seu interesse. Gêmeos é aquele conhecimento básico que todo mundo precisa ter. Gêmeos fala muito sobre a interação social, como que você conversa com as pessoas no seu dia a dia, como que você lida com o seu vizinho, com o seu irmão, com seus parentes próximos, como é que você navega pela vida, assim, nessa questão de comunicação, como que você se expressa, como que você raciocina, como que você conecta as coisas que você aprendeu. Então, tem uma velocidade muito grande, né? E Sagitário já eu quero viver, eu quero experimentar a vida, eu quero aprender a partir da prática, né? Eu quero algo vivencial, eu quero ampliar os meus horizontes, eu quero mais. Eu quero mais longe, e eu acredito que é possível, vamos lá. Então tem esse entusiasmo, essa sede de viver. Então, como que a forma como eu interpreto as coisas que acontecem assim no meu cotidiano influenciam essa minha disposição para viver coisas mais elevadas, para ter fé e esperança na vida. Então, é um momento da gente observar certos padrões de pensamento, certas formas de comunicação, que muitas vezes estão refletindo crenças que você não tinha percebido antes. E eu até comentei com vocês um tempo atrás, num outro episódio, que eu tive uma percepção. Toda lua cheia eu ganho uma grande percepção sobre algo. E é muito importante que depois você tire um tempo para refletir sobre isso e o impacto disso na tua vida atual. Eu tinha ido no mercado e tinha uma criança, um índiozinho vendendo aquelas coisinhas de sonho e tal. Eu pensei, vou pegar uma coisa bem gostosa para ele comer. E quando eu pensei nessa coisa bem gostosa, eu pensei num pacote de bolacha, uma barra de chocolate. E na hora, e era lua cheia, e na hora eu me toquei. Falei, nossa, para mim, o sabor, o prazer do comer está associado a comidas que não são saudáveis. Porque na minha infância, a gente comia muito salgadinho, muita bolacha, muitas coisas assim. E isso influencia diretamente na minha conduta pela vida. Quando, por exemplo, eu tenho meu dia de refeição livre, eu poderia me satisfazer ou me sentir muito feliz comendo algo que é saudável e é saboroso, porque isso é super possível. Mas eu associo o prazer de comer com porcaria, com comida que não é saudável, né? Porque a gente fala de bolacha recheada, todo mundo sabe, é uma comida péssima, super ultraprocessada, rico em gordura saturada, açúcar pra caramba, então faz mal. E eu ganhei essa percepção a partir de uma coisa que é corriqueira. Então, é isso, a gente se toca de coisas sobre a gente no dia a dia, no cotidiano, porque as nossas ações no mundo refletem as nossas crenças mais profundas e enraizadas. E às vezes a gente deseja tanto algo e a gente não consegue porque tem uma crença lá atrás que a gente não está vendo. Então, é o momento de você perceber como você age no mundo, como reflete essas crenças, mas entender quais elas são, para que você possa começar a reprogramar. E como é que você reprograma uma crença? Existem duas formas. Ou você tem um grande impacto emocional e essa crença ela é desfeita. Então, por exemplo, sei lá, viver uma situação, no meu caso, por exemplo, com relação à comida, né? Ver uma situação de extrema escassez de comida, ou sei lá, algo que remeta a isso, que faça com que eu perceba que não, né, que comida saudável é comida boa mesmo. Talvez algum problema de saúde, que Deus não permita, mas coisas assim, que geram esse impacto emocional muito forte. Ou então pela repetição. A repetição
de uma frase, a repetição de um comportamento, vai gerando novas conexões neurais, vai gerando novos... O que são conexões neurais? São caminhos que o nosso cérebro percorre, né? Não é que o nosso cérebro percorre, mas são caminhos que as informações percorrem. Quando o nosso cérebro pensa, certos neurônios são ativados. E sabe que quando você ativa um neurônio, outros que são conectados frequentemente, se ativam juntos. Então, é como se eu pensasse, estou com fome, aí comida de prazer, e me vem a bolacha. Então, essa conexão ela foi feita a partir de um hábito, de comer comidas que não são saudáveis e associar isso ao prazer. Esse caminho neural, isso é um caminho neural que o meu cérebro percorre. Ele é feito pelo hábito. O que eu preciso fazer é gerar outro hábito de comer coisas saudáveis. Quando me vem essa sensação de, eu quero comer uma coisa gostosa, então vai lá e come uma fruta. E faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vai chegar um momento em que essas comidas que são tão atrativas para o meu paladar hoje já não sejam mais. Então, a gente, ou um grande impacto emocional, ou pela repetição. Então, é um exercício de autoobservação constante. Então, essa é uma semana, então, de lua cheia, um momento de colheita, um momento da gente estar perceptível a essas questões sutis, mas que moldam o nosso comportamento, e muito através da troca, da interação com as pessoas. Né? Então, observa como você tem consumido conteúdo também, novamente, né? A gente tem aí essa Mercúrio andando para frente, talvez você faça novas associações a partir de coisas que você estuda, a partir de coisas que você aprende, a partir de coisas que você fala. Então, se observe e a partir desses novos insights, comece a fazer mudanças no seu comportamento. Senão não adianta, senão a transformação não acontece. Não basta saber, é preciso que você, a partir desse novo saber, comece a gerar novas formas de agir. Né? O conhecimento, ele é só ele aponta para um caminho, você tem que caminhar esse caminho. Na quarta-feira, dia 18, a gente tem o Sol, que está em Sagitário, fazendo uma quadratura, que é um aspecto tenso com Netuno. Então, é um dia da gente tomar cuidado com ilusões. No sentido de que, sabe quando você deseja muito algo e por desejar demais essa coisa, você acaba se enganando sobre isso? Então, por exemplo, eu quero muito ficar com fulano, tá? E você sai de vez em quando, mas ele nunca te assume. A pessoa não te assume. Mas você fica ali alimentando ilusões de que vai chegar um momento que essa pessoa vai te assumir, vai querer ficar com você, embora ela dê todos os sinais claros de que ela não está afim de namorar, de que ela não está afim de assumir um compromisso. Mas você fica ali cultivando aquela ilusão porque você quer um relacionamento. Então, isso pode ser tensionado por isso, para cair esses véus de ilusão, para que você possa conscientemente escolher diferente. Porque enquanto você fica alimentando essa ilusão, você fica vivendo uma realidade que não existe. Então, é um momento de talvez você ganhar percepções sobre coisas que você não tinha visto antes, tanto sobre você como sobre outras coisas, e também, se você precisar tomar decisões durante esse período, por estar talvez com essa visão um pouco nublada, né, um pouco entorpecida, é importante que você entre em contato com a tua sabedoria interior. Então, por exemplo, não faça as coisas tão apressadas. A gente está com Marte retrógrado, né? Então a tomada de decisão é algo que precisa ser mais ponderado, mais pensado, mais refletido. E essa quadratura, ela convida a gente a olhar para além dos sentidos físicos. Como que a gente toma decisões, né? Como que a gente se orienta no mundo? A partir dessa nossa parte racional, né? O nosso Sol. Então, a gente olha as coisas e a gente vai dando significado para aquilo que acontece, a gente vai dando interpretações. Só que existe uma sabedoria
que vai para além disso, que muitos de nós não faz uso dela. Uma sabedoria que vem a partir de um sentir interior, do entrar em contato com a tua natureza essencial, através do quê? Da meditação, através da reflexão, através da respiração. Então, na quarta-feira é um ótimo momento para você, talvez, ter um momento com você mesmo, através de uma prática de meditação, uma prática de yoga, algo que faça com que a tua mente silencie, que essa tua parte racional silencie, para que essa sabedoria interior possa aflorar. Então, é um dia que você, como se você não pudesse muito confiar naquilo que você vê. Então, é um dia para a gente ter um pouco de cautela. Na sexta-feira, dia 20, a gente tem Vênus fazendo um trígono com Júpiter. E, gente, isso é maravilhoso, porque é a pequena benéfica do zodíaco. Vênus fala sobre a gente ter prazer, sobre a gente ser sociável, é o nosso charme, é a nossa capacidade de magnetizar e de concretizar as coisas, né? Então, tem muito a ver também com os nossos talentos, com aquilo que a gente atrai para a nossa vida. E Júpiter vai falar sobre a nossa fonte de abundância, de sorte. Tudo que Júpiter toca, ele expande, ele cresce, ele amplifica. Júpiter está retrógrado em Gêmeos, fazendo a gente reavaliar os nossos valores, os nossos conceitos, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente aprende e ensina. Então, vocês percebem que, na verdade, a gente está num movimento muito forte de olhar para como a gente pensa, né? Como a gente reflete, como a gente organiza os nossos pensamentos. E fazendo um trígono com a Vênus, que está em Capricórnio, é como que as nossas crenças, aquilo que a gente aprende, os nossos estudos, as nossas falas estão nos levando para um lugar de construção, para um lugar para a gente conseguir atingir as nossas metas. Então, aí talvez seja um bom dia para você formar parcerias, para você ir em busca de pessoas que possam te ajudar na tua caminhada para o topo da montanha, rumo à ascensão, né? Aquela construção dos seus projetos. Então, é um ótimo dia para você, talvez, buscar formas de conseguir alcançar as suas metas, os seus objetivos, que não seja só dependente de você. Formar alianças, colaborações, associações, até mesmo, talvez, conhecer uma pessoa nova que possa te trazer aí novas formas de enxergar o mundo e de organizar as suas ideias e de se comunicar. É um dia excelente para isso. E é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, dia de sair, de passear. Cuidado um pouco, assim, com fantasiar demais a coisa, né? Romantizar demais a coisa, mas é um dia de muita satisfação, muita felicidade. Então, aproveitem, dia 20 aí, ó. Quem sabe tu conhece aquela pessoa incrível, maravilhosa da tua vida. Ou viva momentos maravilhosos com a pessoa que você já tem na sua vida, né? Então, é um dia muito, muito bom para você também pensar nas suas intenções, né? E escrever sobre o que você deseja manifestar na sua vida. É um dia de muita potência criativa também. No sábado, dia 21, nós temos o Sol entrando em Capricórnio. Ou seja, quem nasceu no dia 21, quem nasceu no dia 21, sábado, depois das 6h20 da manhã, é capricorniano. Quem nascer antes é sagitariano. Então, o Sol entrando em Capricórnio vai iluminar a área capricorniana do nosso mapa astral. Isso significa que a gente vai ser convidado a ter mais responsabilidade, mais maturidade, a olhar para a realidade como ela é e começar a fazer o que precisa ser feito. Quando a gente pensa na energia capricorniana, a gente pensa em realização pessoal, em buscar um status na sociedade, né? Buscar o nosso lugar ao sol, e a gente tem a sensação de que isso vem através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa capacidade de gerir o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, colocar os recursos que nós temos no lugar certo, estabelecer prioridades. Então, é um momento da gente realmente começar a fazer o planejamento do que a gente quer construir na nossa vida.
Enquanto Sagitário tem aquela fé, aquele otimismo, Capricórnio bota o pé no chão e fala assim, tá, tudo isso é muito legal, a gente ter esperança, a gente ter fé, a gente ter entusiasmo, mas o que a gente realmente precisa fazer? O que a gente realmente precisa concretizar? Qual é o passo a passo disso daqui? E é muito curioso porque o capricorniano, né, as pessoas que têm Capricórnio forte no mapa, eles precisam disso, muitas vezes. Eu tenho atendido muitas pessoas com Capricórnio ou no ascendente ou no Sol, e é muito curioso como tudo que eles fazem, existe um planejamento antes, nada é à toa. Inclusive, eu tenho uma cliente maravilhosa que a gente vai fazer uma live juntas, a gente já não planejou tudo, e foi muito curioso, porque eu falei assim, não, eu sou muito do vamos fazer agora. Quando? Não, é meio, eu não tenho muito essa coisa do planejamento, e é algo que eu preciso melhorar, porque eu tenho a Vênus em Virgem, e Vênus em Virgem fala muito dessa questão do planejar, do organizar, do mensurar, né, do organizar e classificar as ideias. Mas é o único ponto que eu tenho pessoal em terra. Então, só tenho a Vênus em terra e depois eu tenho Netuno, mas Netuno a gente não olha o signo, a gente olha a casa, porque Netuno é um planeta geracional. Então, eu tenho muito mais essa característica da espontaneidade, de fazer, né? Vamos fazer, não, a gente vai na hora como faz, né? Eu tenho bastante ar e bastante fogo no meu mapa, então esse dinamismo, essa rapidez, essa pouco planejamento, mas a minha Vênus ali em Virgem pede muito isso, né? Então, a minha prosperidade está muito relacionada a isso, dessa questão até mais estratégica mesmo. E essa cliente, ela tem o Sol e o Ascendente em Capricórnio, e ela falou assim, ai, vamos fazer a live, mas antes a gente precisa ali estruturar umas 3 coisas que nós queremos falar, e daí, só para ter uma estrutura básica, assim, um esqueleto, né? Falei, não, que bom. Aí eu ri comigo mesmo, que eu falei assim, nossa, ainda bem que tem alguém que tem um pé no chão, porque eu já chego lá, abro a câmera, sai falando, não levo ninguém do ponto A para lugar nenhum, falo de 1000 coisas e não fecho as coisas às vezes, e isso é ruim, né, porque a gente está ali tomando o tempo da pessoa e a gente não fecha o assunto, fica só falando aleatoriedades, não dá, né? E nem gosto de fazer isso, mas eu às vezes acabo me perdendo nas minhas próprias ideias, muitas ideias. E aí, uns dias antes ali, a gente ia ter uma reunião e tal, para falar sobre a live, ela disse assim, ai, Thaís, antes de fazer a live, eu preciso estruturar melhor a minha marca, o meu Instagram, porque senão a gente vai chamar pessoas, e aí elas não vão ter para onde ir, para onde serem direcionadas, e eu pensei assim, putz, que legal. Que legal ter essa paciência, essa calma, para fazer as coisas cada um, sem querer pular degraus. Eu tô sempre assim, subindo a escada de 3 em 3 degraus. E a pessoa tá ali, um passo depois o outro. Capricórnio fala sobre isso. Um passo depois o outro, constante, perseverante, com calma, com presença. E isso é muito importante, porque isso realmente constrói. Você não constrói uma casa do dia para a noite. Você precisa colocar um tijolinho por tijolinho. É assim que é. Então, adquirir essa habilidade de conseguir ser constante, de conseguir planejar, de conseguir agir de uma forma estruturada, é algo que será pedido de todos nós. Cada um de nós vai ter Capricórnio regendo uma área específica da vida. Mas agora, como o Sol está entrando ali, é bom a gente olhar bem onde está o comecinho do signo de Capricórnio no nosso mapa. A gente começa a ganhar clareza ali, mas a gente ainda está vivendo uma alunação sagitariana e a gente só começa realmente a integrar a energia capricorniana quando a Lua chega em Capricórnio e temos a Lua nova em Capricórnio, que vai acontecer só lá no dia 30 de dezembro. Então, a gente, como se a gente tivesse um spoiler do que está por vir, mas a gente ainda não ganha, a gente ainda não está ali elaborando aquilo ainda, nós ainda estamos fazendo o fechamento da alunação sagitariana. Certo? Então, essa é uma semana de muito movimento, de muita ação, daí de ganhar muitos insights, mas também é muito necessário que a gente consiga
ter momentos de internalizar tudo isso que está chegando para que a gente possa tomar ações conscientes, novas decisões, decisões pautadas na clareza que a gente ganhou, para que a gente possa realmente viver uma vida diferente. Eu espero que a semana de vocês seja maravilhosa. Depois vocês me contem aí como é que foi. E um beijo grande para vocês. Até semana que vem.